Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje é 1080 segundos. Tenho uma convidada surpresa. É ela, a Lígia Lebreiro. Desde já quero-te agradecer por aceitar este desafio 1080 segundos. E para quem não te conhece, Lígia, quem é a Lígia Lebreiro? Boa pergunta, eu também ainda não sei muito bem quem é que é a Lígia Lebreiro. Não, a Lígia Lebreiro pronto, é basicamente, se estás a falar a título pessoal, a título profissional ou... No todo. Bom, no todo, basicamente, eu acho que sou uma pessoa curiosa, portanto, acho que toda a minha vida é um bocado aquilo que faz de mim aquilo que eu sou. Sou extremamente curiosa, extremamente, quero sempre saber mais sobre as coisas, e então acho que tudo aquilo que eu sou e todo o meu percurso é um bocado baseado neste princípio, que é de ir um bocadinho mais além, descobrir mais qualquer coisa. Portanto, acima de tudo, a Lígia Lebreiro é uma pessoa muito curiosa e que gosta sempre de saber mais um bocadinho sobre as coisas. A nível profissional, o que é que fazes? Pronto, neste momento dedico-me aos projetos artísticos, ligados ao teatro, à música, à dança também, mas pronto, já fiz um bocadinho de tudo na vida. Onde é que nasce essa tua paixão por os projetos artísticos? Eu acho que isto é hereditário, é daquelas coisas, pronto, já os meus pais eram umas pessoas muito ligadas à arte e que tiveram também à frente alguns projetos culturais, quer na feira e não só, também já tinham uma tradição que eles conheceram-se em Coimbra, os dois, portanto foram os dois colegas e na altura fizeram parte do Orfeão, das danças folclóricas, do teatro, aquelas coisas todas, e isso fica sempre, marca sempre as pessoas para o resto da vida. Portanto eles depois eram professores e são professores, neste momento reformados, mas sempre tiveram na sua atividade profissional e na nossa educação nesse lado, essa vertente de despertar as pessoas para o lado artístico. Portanto, aquilo que eu me lembro desde pequenina era os meus pais ensaiarem na escola, organizarem atividades de teatro, de dança. Muitas pessoas aqui da feira passaram pelas mãos deles e sabem que isso era exatamente assim. E, portanto, essa vertente toda também me marcou a mim. Portanto, eles estiveram sempre ligados a muitos projetos artísticos. O meu pai, sempre professor também de português, também me despertou muito para o lado da literatura e de ler, e a vontade de ler e de conhecer. E, portanto, isto é daquelas coisas que fica, se não está no ADN, emprega-se no ADN. E vem daí, precisamente. Se tivéssemos que arranjar a tua verdadeira paixão nesta vida, qual seria? A minha verdadeira paixão, conhecer. E o que é que te leva a disputar essa grande paixão de conhecer? Exatamente essa curiosidade, ou seja, eu queria saber sempre mais, eu queria ir um bocadinho mais além, eu queria aprofundar um bocadinho mais as coisas, eu queria conhecer outras coisas também. Pronto, não é só, tipo, sou uma pessoa muito eclética, portanto, digamos que se calhar como artista eu posso-me dizer que sou uma artista multidisciplinar, assumo como uma pessoa multidisciplinar, porque precisamente já trabalhei, estudei e trabalhei em áreas tão diversas ligadas à arte, outras nem tanto, que de facto acaba por ser aquilo que eu faço em determinado momento é sempre o culminar todas essas influências e todas essas experiências num objeto que neste momento pode ser uma peça de teatro, ou pode ser um projeto musical, ou pode ser até um projeto pedagógico, que também dei aulas durante muitos anos, portanto. E qual foi o que te deu mais prazer até aos dias de hoje? É difícil. O que me deu mais prazer... Nunca há um projeto que, assim, à distância a gente pode sempre pensar, foi tão bom fazer isto, não é? Mas acho que todos os projetos têm as suas dores e acho que sem essas dores não é como as partes, não é? A gente nem os valoriza. E, portanto, todos eles, o prazer de ter concretizado, de ter levado à cena ou ter, se calhar, um projeto que nós fizemos na nossa companhia, a Companhia Persona, com uma banda e uma companhia francesa de São João Magnet, e que foi uma coisa que de facto marcou-nos, acho que a todos nós, portanto, quer a nós como companhia, quer individualmente a cada um dos participantes, quer a mim enquanto diretora da companhia, enquanto artista, portanto, e mesmo até ao nível pessoal, porque foram pessoas que nos marcaram indelevelmente e que continuam ainda hoje a ser nossos amigos, mesmo à distância, mesmo só podemos estar com eles de anos a anos, às vezes vamos a Paris e encontramos-nos ou vamos conversando, mas marcou-nos mesmo muito. Houve algum momento na tua vida que tenhas olhado para um projeto e não tenhas olhado que ele fosse ir muito longe e ele acabou por ir muito longe? Não sei dizer sinceramente. Por exemplo, o projeto da Companhia Persona é um projeto que para mim, se calhar quando eu comecei,
que não comecei sozinha, obviamente, começou por uma coisa que se calhar não acreditava muito, se calhar até o próprio Simão acreditava mais, né? Tinha uma visão mais de fora, porque na altura ele não estava tão ligado à parte teatral e tudo isso, e portanto era mais ligado à música, mas já tinha essa visão, se calhar por conhecer o trabalho que a gente ia fazendo, e mais ainda a nível até pedagógico, de escola e tudo isso. Acho que foi ele até um bocadinho que me fez acreditar que havia ali um potencial para escalar a coisa. E quando nós começamos, de facto, eu se calhar era mais cética e era daquelas pessoas, bem, isto pronto, vai ser mais uma experiência e vamos ver. E de facto começou por uma coisa muito pedagógica, em que as primeiras pessoas que havia durante muito tempo a companhia não havia a formação artística, e que é hoje nem o acesso à formação artística, nem até a cultura da formação artística, porque hoje em dia já é vulgar chegar a ver os pais e dizer queres ser bailarino, ou queres ser ator, ou queres ser não sei o quê, isso já é mais vulgar. Isto há 15 anos atrás, se calhar, principalmente neste meio, não era assim tão, e os pais não tão fácil, os pais não aceitavam, depois não havia escolas como há tantas escolas como há hoje, não havia a mesma divulgação a nível dos média, não é? E portanto nós quando começamos, de facto, praticamente tivemos que formar as pessoas, ou seja, começamos com um grupo de miúdos aqui da terra, que uns gostavam de fazer malabares, outros gostavam de fazer isto, outros gostavam de fazer aquilo, outros estavam ligados à dança, outros eram meus alunos, porque eu dava aulas de balé, e dei durante muito tempo, e de facto essa fusão nós tivemos quase tipo que formar as pessoas, no sentido de, pronto, ok, para irmos um bocadinho mais além é preciso aprofundarmos um bocadinho mais as nossas competências, as vossas competências, tem que perceber um bocadinho melhor o que é um espetáculo, o que é o estar em cena, o que é estar num palco, o que é estar perante um público, portanto, passar a escalar daquele lado em que para eles era uma brincadeira que eles achavam que podiam fazer na rua, até ao lado de repente poderes ter uma obra para poderes apresentar ao público, dar bilhetes ou um cachê, se for caso disso. Portanto, começou tudo por aí e se calhar no início era se calhar a pessoa que menos acreditava no sentido que fosse tão longe, não é? E de facto é um projeto que ao longo dos anos tem sofrido várias mutações, está sempre em mutação, está sempre em constante evolução. Hoje estamos muito longe desses tempos, não é? Muita dessa gente que começou connosco neste momento são atores e são artistas e têm companhias e, portanto, foram ter formação e, portanto, isso também é muito importante. Marcou-me muito esse lado de ter de alguma maneira incentivado as pessoas a evoluir e muitos deles continuam a trabalhar connosco em projetos atuais. O que é isto de ser uma companhia? Para quem não sabe. O que é isto de ser uma companhia? Depende muito. Nós chamamos de uma companhia que podia ser outra coisa qualquer, podia ser um coletivo, um grupo. Basicamente é um grupo de pessoas que se juntam para desenvolver determinado tipo de projetos. E quanto tempo é que normalmente leva a desenvolver um projeto? Depende para depois andar na estrada? Depende dos projetos, não é? Depende dos projetos. Nós neste momento temos projetos muito diversificados, temos projetos que envolvem, por exemplo, muita gente, projetos que envolvem pouca gente, projetos que têm um deadline, já em termos de X tempo, pronto, é uma peça que é uma encomenda e temos que apresentar no dia tal, temos X tempo até lá para fazer. Outros são projetos de longa data, por exemplo, eu tenho projetos que trabalho desde sempre e que ainda não consegui levar à cena, mas de vez em quando surge a oportunidade e lá vai. E pronto, e às vezes um projeto é uma coisa que vai amadurecendo e está ali, eu até costumo dizer que tenho uma coisa que é o banco de ideias, de vez em quando tenho uma ideia e digo, pá, isto era fantástico, mas não dá, falta isto, falta aquilo. E às vezes, de repente, surge uma oportunidade e pá, lembras-te daquela ideia, lá vamos ao banco de ideias, abre da gaveta e pronto, e podes pegar nele e desenvolvê-lo. Agora, há muitos projetos que às vezes ficam na gaveta, não é? Claro. Como é a aceitação de há 10 anos atrás em relação aos dias de hoje para as companhias e para os projetos? Estás a falar a nível local, a nível nacional? Eu não sei se trabalhas a nível local ou nacional ou internacional. Já trabalhamos a nível internacional, a nível local, a nível nacional. Não é? Falamos então um bocadinho dessa experiência que tu tens. A nível local, é evidente que nota-se um crescimento exponencial, não é? Portanto, a própria cidade de Santa Maria da Feira também acabou por criar uma tradição cultural, de eventos culturais que também influenciou-nos a todos nós, até porque, no caso da nossa companhia, também nos tem dado oportunidades de apresentar trabalhos, portanto, no Imaginários, outros eventos, e, portanto, houve um boom enorme. Há 15 anos para cá, acho que foi assim uma coisa incrível. Portanto, eu lembro quando nós começamos, não havia ainda Imaginários sequer, só começou para aí um ano ou dois depois da gente começar o nosso trabalho. Lembro de ainda antes disso já temos organizado
uma primeira tentativa de festival em que trazíamos companhias e outros grupos, a nível desde dança, teatro, música, isso tudo, que era o festival em Siena, que ainda durou para aí 2 ou 3 anos, e que, pronto, de facto, quando depois surge o Imaginários, nós chegamos à beira da Câmara, que era o nosso apoiante, não é? Que nos dava um apoiozinho para a gente conseguir fazer aquilo e que fazíamos mais à base da nossa vontade do que outras coisas. E depois, na altura, eu lembro de ter ido ter com, na altura, o vereador Dr. Carlos Martins, e dizer: oh, vereadores, não faz sentido a gente continuar a fazer este festival. Agora vocês têm um festival com condições, nós vamos continuar com isto, vamos nos dedicar realmente mais àquilo que é a nossa produção artística e realmente, a partir daí, desenvolvemos mais como companhia, deixamos de sentir aquela necessidade de formar público, porque era um facto, não havia público também. Portanto, uma das coisas que nós sentimos é preciso organizar coisas, trazer coisas para as pessoas verem, porque senão, se formos só nós a fazer, ninguém percebe o que a gente está a fazer aqui. Claro. Portanto, foi um bocado daí, e depois, de repente, saímos essa responsabilidade que nós sentimos de cima e passamos a poder nos dedicar mais aos nossos projetos artísticos, e eles também cresceram bastante com isso. Como é que os artistas veem hoje em dia esta profissão? Eu acho que os artistas veem sempre da mesma maneira, porque acho que isto é uma condição quase universal e transversal ao tempo, ou seja, desde o Leonardo da Vinci até agora, todos se queixam sempre do mesmo, que é muito difícil, é sempre uma profissão muito incerta, não é? Portanto, não há, dificilmente se pode dizer: sou artista, tenho um emprego, não é? Como artista. Embora de facto seja a nossa profissão, muitos de nós, durante muito tempo, ou durante a maior parte do tempo, não temos dedicamos exclusivamente àquilo que fazemos, porque é extremamente difícil sobreviver. Pronto, depois no meio disto tudo, há alguns com mais sorte e não só, e mérito e talento também, que têm a sorte, mas estamos a falar de uma minoria que se podem dedicar exclusivamente à sua arte, não é? Mas é sempre muito difícil. Desculpa. Requer muitas horas de treino da vossa parte? Eu acho que é uma coisa em que não há, ou seja, ser artista não há tipo aquela coisa tipo das 9 às 5 e depois chego a casa e sou dona de casa e mãe. É uma coisa que é tipo, pronto, com a qual nos deitamos e com a qual nos levantamos, ou seja, um artista nunca desliga, está sempre a trabalhar. Nós estamos, mesmo quando não estamos a trabalhar efetivamente a ensaiar ou a criar isto ou aquilo ou aquilo outro, ou a pesquisar, porque eu passo muito tempo também a pesquisar, pesquiso muito e leio muito e procuro muitas coisas e tento ver muitas coisas. A nível nacional? Principalmente a nível internacional. Mas pronto, e hoje em dia temos ferramentas que se calhar há anos não havia, que agora tens uma internet e tu vais lá e descobres coisas brutais, não é? Que aqui há 20 anos não conseguias chegar lá ou nunca te passaria pela cabeça que existem, portanto isso também é importante. Mas de facto é uma coisa que tu não tens um horário de trabalho. Nós temos, eu sei que vou para casa às vezes penso tipo, ok, já acabou e de repente vejo qualquer coisa ou na televisão ou vejo qualquer coisa na net e de repente, alta ideia, começo a trabalhar sobre aquilo ou vou pesquisar mais ou começo a escrever alguma coisa, portanto não há um horário de trabalho, nem há uma coisa tipo, olha, desliguei, agora não sou artista, agora vou ser outra coisa qualquer. O vosso objetivo na vossa companhia é trabalhar de dentro para dentro ou de dentro para o exterior, ou seja, quando eu falo de dentro para dentro, de dentro para Portugal ou de dentro para espalharem a vossa companhia pelo mundo inteiro? Idealmente sim, até porque a nossa linguagem, precisamente, nós não trabalhamos muito com texto português, nós já fazemos às vezes projetos mais teatrais, naquele sentido do teatro tradicional, não é? Mas são às vezes até trabalhos que nos encomendam para determinados tipos de eventos ou qualquer coisa muito específica, mas a maior parte das vezes trabalhamos com uma linguagem multidisciplinar, multimédia, com vídeo, com música, com movimento, portanto, e não trabalhamos normalmente, não é aquele tipo de companhia que vamos escolher esta peça e agora vamos estudar a peça e vamos ensaiá-la e vamos apresentar. Portanto, normalmente trabalhamos com criações, ou seja, nós normalmente fazemos a criação a partir do zero, com as pessoas com quem estão a trabalhar. Nesse momento, se temos um elenco, normalmente toda a gente do elenco participa ou vai participando na medida da sua porcentagem de disponibilidade, não é? Porque às vezes há aqueles que estão a 100% no projeto, há os outros que só podem vir para os ensaios e que vêm só como intérpretes, mas normalmente há sempre esse espaço para a criatividade, para a participação, para a iniciativa de todos, e acaba por ser uma peça sempre de criação a partir do zero, quase, não é? Pronto, sendo que tudo depende, por exemplo, às vezes temos uma temática, porque alguém nos pede, por exemplo, ainda agora há pouco tempo fizemos
um espetáculo em Lourosa, que era o Cepa Lourosa, que era sobre um evento que aconteceu há 51 anos, e que era um evento dramático, histórico, que aconteceu no tempo de Salazar, e que fomos trabalhar com a comunidade e com pessoas que também foram da comunidade integrar e interpretar o projeto. Portanto, aí partimos de uma investigação e do contacto com as pessoas, dos testemunhos que as pessoas nos dão, para elaborar a peça. Noutros casos é completamente diferente, é uma ideia que nós temos e vamos explorar isto. E depois desenvolve-se a partir daí. Vocês são muito apologistas da inovação dentro da vossa área, ou nem por isso? Eu não sou aquelas pessoas que eu tanto dou muito valor ao tradicional como ao inovador. Ou seja, acima de tudo, o que eu acho é que os recursos, sejam eles inovadores ou tradicionais, têm que fazer sentido num determinado contexto. Portanto, às vezes o que a gente acontece é numa peça ou num espetáculo, se calhar há uma coisa que é extremamente tradicional e que faz sentido naquele contexto e naquela peça usar, como de repente faz sentido usar uma coisa extremamente inovadora, pronto, mas não é inovação pela inovação, não é gratuito, no sentido, temos que fazer uma coisa diferente. Como é que foi a tua experiência como professora de balé? Super gratificante, gostei muito e gosto de vez em quando de dar umas aulas e se calhar ainda posso vir a dar aulas outra vez, mas foi extremamente gratificante e foi de facto aí que, se calhar aí que tudo nasceu, porque eu criei uma escola. Na altura em que criei a escola aqui não havia muitos espaços, com condições e não sei o quê, e falei com a Câmara e havia um cine-teatro que estava aqui de bem do Podre e que sugeriram, olha, porque não vocês trabalharem ali. E o facto de ter ido trabalhar para um teatro fez de mim uma professora diferente, fez da escola uma escola diferente, porque de facto percebemos que o facto de termos ali um palco ao lado, em que de repente pegamos numa ideia, vamos para o palco e temos um laboratório à nossa disposição, podemos experimentar e os miúdos, desde pequeninos, perceberem, estão a ver, olha, agora venham cá para trás, vejam isto, agora vai para lá e torna a ver, não é? Essa possibilidade de poder trabalhar num palco deu-nos assim uma estaleca incrível e um salto enorme e, portanto, nunca me vi como aquela professora de balé dos tutuzinhos cor-de-rosa e daquelas coisas muito bonitas para as meninas, mas sim sempre no sentido de, por um lado, do balé como uma arte cênica, não é? Depois do ensino do balé, no sentido também como uma formação cultural para os miúdos e formação de públicos, porque 99% deles não vão ser bailarinos, nem querem ser, nem têm que ser. Portanto, mas de facto é uma coisa que, através desta educação artística, seja ela o balé ou música ou outra qualquer, consegue-se passar determinado tipo de valores que são super importantes do ponto de vista humano e depois do ponto de vista do futuro deles, não é? Portanto, são coisas que acabam por marcar. E vejo-me muito mais como uma formadora que, através do balé, passe determinados valores, sejam eles humanos ou sejam eles valores profissionais, às vezes perceber como é que as coisas funcionam, como é que tem que se estar, como é que se tem que apresentar as coisas, o lado também de apresentação, às vezes é um bocado tipo os miúdos, que nervos, tenho que falar, tenho que apresentar, e ali o lado de trabalhar esse lado, não, nós estamos a fazer isto, mas depois isto é para apresentar ao público, portanto, ter essa consciência de que estamos a apresentar é qualquer coisa que é muito interessante se tu desenvolves isto desde pequenino, portanto eu sempre entendi a minha missão como professora de balé mais neste sentido do que propriamente só do lado técnico ou lado artístico e da beleza, que obviamente gosto de balé claro de ensino. Quais são os principais valores que tu tentas passar aos teus alunos, desde esse tempo até agora? O principal valor é o trabalho, porque assim, principalmente o balé, porque é uma disciplina muito exigente, exige muito trabalho, um trabalho físico, um trabalho de se realmente alguém quer ser bailarino e eles perceberem que realmente há uma diferença entre o dançar pelo prazer de dançar e há espaço para isso e tem que haver, e depois há uma diferença entre eu quero ser bailarino e eles perceberem, tipo, antes de ir para bailarino tens que perceber o que é preciso abdicar, o que é preciso investir em termos do teu tempo, em termos do teu trabalho, em termos da tua carreira para poderes seguir, porque de facto é uma disciplina extremamente exigente. Eu costumo dizer que aquilo é como um desportista de ponta, não é? Quer dizer, portanto, é um trabalho contínuo físico e psicológico, também de resistência psicológica. Mas a primeira coisa que eu acho que eles percebem é a questão de se não trabalhares não consegues, não é? Mas depois também outras coisas, não é? Outros valores, o valor da humildade, o valor do aprenderem uns com os outros, não é? De aprenderem com os colegas, o valor de percebermos que nós não estamos sozinhos, porque se eu não adianta nada estar a fazer tudo muito bem, mas sou a única pessoa que está a fazer bem como os outros todos, se calhar estou a estragar a peça toda, então temos que ter uma noção, às vezes é um bocado assim, é tipo,
conseguimos, quando trabalhamos, por exemplo, o trabalho de corpo de baile é muito isso, às vezes conseguimos fazer tudo igual ou mais parecido uns com os outros. Às vezes é muito exigente, porque todos queremos sempre brilhar. E às vezes tipo, eu levanto mais a perna ou levanta menos, mas se calhar o coreógrafo diz, não, mas eu quero a perna de todos a esta altura, porque o resultado vai ser este. Por exemplo, isto é um exemplo se calhar até estúpido, mas faz todo sentido. Mas é as pessoas perceberem que há um trabalho de solista, que há um trabalho de conjunto, um trabalho de equipa, e que temos sempre, quando estamos em palco, nunca estamos sozinhos, estamos sempre dependentes dos outros. E muitas das vezes as pessoas que não estão no palco, muitas das vezes as pessoas que estão atrás do palco ou que estão à frente do palco numa regie, estão a fazer o som, estão a fazer a luz, portanto esse lado de percebermos que nós sozinhos não brilhamos, não é? Portanto há todo um contexto que faz com que realmente naquele momento, nem que seja os 5 segundos que a gente aparece, mas é tcharam, mas não, se for eu sozinha a aparecer no palco e fazer aquilo que está a fazer sem todo o resto, não, e sem um contexto e sem esse trabalho não existe. Como é que é lidar com alunos que muitas vezes chegam a atingir patamares muito altos e de fazê-los lidar de uma maneira humilde como os outros, que não estão a esse patamar? Eu acho que se desde cedo eles... Pronto, uma das coisas que eu sempre senti, pelo menos na nossa escola, foi que havia sempre um ambiente de muita camaradagem, principalmente os miúdos que começavam desde pequeninos e os outros que também entravam mais tarde, acabaram por perceber que só fazia sentido assim, havia sempre muita camaradagem, muita brincadeira, muito respeito uns pelos outros e mesmo quando havia aquelas coisas, ei pá, que nojenta, te levantas a perna até aí, também queria conseguir, mas é sempre um espírito de brincadeira e de interajuda, não é? E acho que não é... Nunca me lembro assim, tirando, pode haver uma outra exceção, mas também não foram assim tão graves que eu tenha marcado, mas não me lembro nunca de ter havido assim esses casos de, sei lá, de ataques de divas ou coisa assim do género. Pode haver são minutos, todos têm um dia em que de repente fazem uma palermice qualquer, mas passa, não é? Faz parte. Qual foi o momento que te aconteceu na tua vida que, ou a pessoa, não o momento em si, mas a pessoa que mais te ensinou ao longo destes anos todos a nível profissional? E o que é que ela te ensinou? Se eu quisesse eleger uma pessoa, não conseguia. Acho que foram tantas pessoas com quem eu fui aprendendo e trabalhando que não consigo eleger a pessoa com quem eu mais aprendi. E essas algumas, o que é que te ensinaram? E quem? Sei lá, desde professores passaram pela minha vida que me ensinaram muita coisa, vários professores. Falei do caso de João Magnet, neste caso a Flor Magnet, que veio dirigir a minha companhia na altura, e foi a primeira vez que alguém veio dirigir a minha companhia. Eu estava assim, tipo, o que é que eles vão achar de nós? Se calhar vão achar que nós não prestamos para nada. E realmente foram 2 anos de trabalho em que eu tive que estar quase, pronto, agora és tu que diriges, eu estou aqui ao lado, eu sou tua assistente, eu parecia a secretária. E estava a sentir, houve momentos muito complicados e que eu tipo, mas o que é que eu estou aqui a fazer, pá? Afinal, onde é que estava, até conquistar esse espaço dela vir ter comigo e perguntar-me, olha, mas o que é que achas sobre isto ou aquilo? Foi difícil. E acabarmos esses 2 anos em pé de igualdade em que ela já olhava para mim como uma colega, mas de facto no início, quando foi, era assim uma coisa tipo, ela estava ali, fazia questão, porque ela está habituada a dirigir pessoas, de mostrar que estava ali, vocês estão aqui para ser dirigidos, e eu estava ali com os outros todos, não é? E foi uma pessoa que me ensinou muito a todos os níveis, mas também a nível da direção, não é? De como é que se pode dirigir, porque eu tenho um estilo de direção se calhar muito mais democrático, muito mais aberto, e às vezes havia momentos que eu dizia, mas ela parece uma tirana, ou qualquer coisa assim do género, mas que havia momentos em que eu percebi que isso era realmente fundamental e que se isso não existisse, as coisas nunca chegavam àquele ponto. Ao nível maior. Ficavam simpáticas, mas nunca iam àquele ponto. E então ela conseguia realmente levar as pessoas ao exagero e ao extremo de tal maneira a superarem-se. Às vezes de formas muito dolorosas, mas é assim. E é engraçado que eu tinha essa cultura do balé e no teatro não a tinha porque se calhar pela própria história da companhia. Não é? Mas tinha essa cultura de balé, estava habituada a ter professores tiranos, aqueles que são mesmo mauzinhos. E no teatro não tinha esse estilo de direção. Não é?
E pronto, e aprendi um bocadinho, pronto, obviamente no meio disto tudo com equilíbrio, mas aprendi um bocadinho que às vezes é preciso ser um bocadinho tirano e persistente e fazer valer as nossas ideias, porque em última hipótese és tu que tens uma visão para aquilo e se ela não vai fazer sentido se tu condescenderes. Claro. Tu falaste aí em superação e vou pegar na palavra superação para te colocar uma pergunta que tem a ver com superação. Qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? Aqui a questão é superação e não colocar a pessoa numa questão delicada, ou seja, foi necessário se calhar dar um passo atrás para dar 2 à frente. E não estou agarrado a esse momento. Tá? Tive vários. Na minha vida, como eu já tive várias experiências profissionais, não é? Já tive ligada ao design da moda e design têxtil durante muito tempo. Cheguei a ter uma empresa, pronto, que na altura era uma empresa pequenina, mas era uma empresa muito interessante. E realmente, se calhar, a primeira vez que eu tive essa sensação de tipo crash foi mesmo tipo, foi uma época muito complicada em que toda a têxtil estava em crise, nós tínhamos dificuldades financeiras para receber as pessoas e não sei o quê, chegar ao ponto de ter que fechar uma coisa que era um projeto super interessante e muito bem conseguido. Tive que fechar a empresa e ficamos em situação muito complicada em termos financeiros e tudo isso, e portanto durante anos tive que andar ali a resolver, paga isto, paga aquilo, não sei o quê, negociar dívidas, dar a cara. Portanto, essa experiência, e depois é uma experiência quase tipo de teres que renascer, não é? Tipo das cinzas. E depois disso já foram tantas, não é? Porque a gente nunca está livre de repente há um projeto em que a gente pensa que, e de repente, paf, ou temos que repensar o projeto e pensar assim, não é por aqui, temos que voltar atrás e começar tudo do zero, ou voltar atrás e começar tudo de outra maneira, ou pronto. Mas essa foi se calhar a mais brusca, no sentido em que realmente foi uma ruptura, não é? Tipo, deixou de existir e tens de começar do zero, não é? E agora o que é que eu vou fazer? Mas de facto foi interessante, porque depois descobri que, agora o que é que eu vou fazer, não é? Depois de estar tanto tempo na têxtil, eu pensei, vou voltar para a têxtil, já não me têxtil, já estava tão farta daquilo e era o momento também. E se calhar foi graças a isso que fui redescobrir o outro lado artístico, não é? O lado da dança, pronto, na altura vivia com o meu companheiro, era guitarrista e trabalhava com um fulano que era coreógrafo, e ele começou, mas tu eras bailarina, podias fazer um trabalho connosco, e não sei o que, isto começou tudo, tipo, e eu realmente não tinha tempo, estava desempregada, não é? Portanto, eu estava vamos lá experimentar, claro. E de repente daquilo começa outra vez redescobrir qualquer coisa que eu já tinha quase enterrado no passado, e pensei, eu nunca mais vou pegar nisto, já não tenho idade para isso, e de facto nasce tudo outra vez e depois começa a desenvolver os projetos artísticos e cada vez mais multidisciplinares, e depois começa a dar aulas de balé e criar a escola, a companhia. Portanto, às vezes há coisas assim em que uma pessoa tem um baque, não é? E fica, o que é que eu vou fazer? E o meu pai durante um ano andava aqui tipo, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? E qual foi a tomada de consciência desse, cada vez que caíste e que levantaste? A tomada de consciência não é automática, não é? Eu acho que todos nós temos mesmo, há um momento em que quando caímos no fundo do túnel não se vê mesmo nada, não é? Não se consegue ver. Só dá para cima. Não se consegue ver nada e depois quanto mais a gente afunila a coisa, menos vê. Mas de facto às vezes é bom estarmos abertos aos estímulos exteriores, porque se nós nos fecharmos em nós mesmos, então, e se tivermos sempre a ver a coisa pela mesma perspectiva, então a ideia é não nos fecharmos, não é? Acho que é muito importante estarmos abertos, porque às vezes o estímulo vem de qualquer coisa de fora, ou de um convite, ou de um desafio, e que se nós estivermos atentos aos desafios e aos convites, de repente eles estamos a abrir uma porta e pode ser uma saída, pode ser uma nova via, não é? Enquanto que se nós estivermos fechados, ficamos ali naquela hora. És uma pessoa que adora desafios? Gosto muito de desafios. O que é que acontece quando te é lançado um desafio? Quando eu sou tipo daqueles que não largam o osso. Não, quando me é hora de lançar um desafio que eu realmente me interessa, sou extremamente teimosa e obcecada às vezes, até tipo, não desisto enquanto não consigo, porque às vezes nem todos conseguem levar à frente. Outras vezes penso que eles vão ter este resultado e de repente têm um resultado completamente diferente, ou vão para este caminho e vão para outro. Mas pronto, mas normalmente sou muito. Quando me fazem um desafio, eu agarro e levo assim até às últimas consequências. Achas que a vida é um desafio? Acho. Constante. E surge aqui uma grande questão nesta, acho que a vida é um desafio, que é, já algum dia te passou pela cabeça qual o sentido da vida?
Sim, talvez nos passe isso pela cabeça todos os dias, não é? Mas para mim, acho que o verdadeiro sentido, à medida que foi evidente que quando era adolescente e pensava qual era o sentido da vida, não é? E aquilo que eu penso hoje, e aquilo que eu pensava quando tinha 20 anos ou 30, é completamente diferente, porque nós vamos evoluindo e vamos aprendendo coisas novas e tendo experiências novas, mas aquilo que eu acho que percebi nos últimos tempos, isto é de uma forma só meramente existencial, é que de facto a vida é muito curta. E acho que quanto menos tempo de vida nós temos, mais nos apercebemos disso. E o facto de ir, porque nós quando somos jovens pensamos sempre, não, porque ninguém pensa que vai morrer, não é? Nós achamos sempre que os outros é que são velhos e que ainda falta muito tempo a chegar lá. E de facto começas a olhar, já tenho 50 anos, como é que é? O que é que eu fiz da minha vida? Às vezes é um bocado isso, não é? Aos 20 anos eu não pensava o que é que eu fiz da minha vida, pensava o que é que eu quero fazer da minha vida. Agora se calhar já começo a pensar o que é que eu fiz da minha vida e o que é que ainda me falta de fazer. E acho que realmente o verdadeiro sentido da vida é as pessoas poderem fazer, cumprirem aquilo que são. Não é? Claro que a gente nunca sabe o que é, porque quando tu me perguntaste o que é a Lígia Loureiro também não sei, estou sempre em construção, mas acho que é muito importante esse lado das pessoas cumprirem aquilo que são, seja como pessoas, quer profissionalmente, quer no meu caso como artista, quer a nível familiar e social. Acho que é muito importante nós sermos honestos com aquilo que somos e pronto, e tentarmos cumprir o melhor possível, não deixar as coisas por fazer, no sentido de gostava tanto de ter feito isto. Não é? Engraçado que falas na palavra construção e vou colocar pela primeira vez, ao fim de 160 convidados, esta pergunta a alguém, que é, ao longo da tua vida, o que tu construíste alguma vez tiveste que destruir para voltar a reconstruir de uma forma diferente? Já várias vezes. Eu acho que a minha vida é um bocado isso, é construir, desconstruir, construir, desconstruir, não é? Mas mesmo, por exemplo, no próprio projeto da companhia, noutros projetos que são mais prolongados no tempo, há muitos momentos em que nós temos que parar e dizer não, nós estamos a fazer tudo errado, não é por aqui que a gente tem que ir. Vamos pensar, vamos recuar e vamos começar a fazer tudo outra vez, mas vamos por ali. E às vezes estamos errados, tornamos outra vez a voltar atrás e vamos para lá. Portanto, esse processo de construção, desconstrução, é uma constante. Acho que é uma constante. Se tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo, o que é que tu farias pelo mundo que não está a ser feito? Se tivesse acesso a todos os recursos do mundo, não consigo sequer imaginar nesse papel, porque isso acho que é um papel quase divino. Ou seja, Deus entre aspas, para quem acreditar nele, provavelmente, ou a divina providência, terá todos os recursos do mundo. Ninguém tem. Por muito poder que haja, não é? Por muito poder que se tenha, ninguém tem todos os recursos do mundo. E acho que mais importante que isso, não é? Pronto, independentemente da escala de poder em que nós estamos, não é? Porque há pessoas que têm muito mais poder e muito mais responsabilidade do que eu, não é? Se cada um fizer a sua parte e o fizer bem, já não é mau. Não é? Eu tento fazer o melhor que posso com os meus recursos. E quando eu digo isso é no mundo que me é mais próximo, não é? No mundo no qual eu consigo intervir. Não é? Embora a arte seja uma coisa que pode chegar a qualquer lado, não é? Se eu publicar alguma coisa num projeto nosso na internet, chega a todo mundo. De facto, o que eu tento fazer é através daquilo que eu produzo, não é? Influenciar positivamente o mundo à minha volta. Seja ao nível local, seja ao nível mais íntimo até, ou seja, a nível global, se conseguir que as coisas cheguem lá, não é? Mas acima de tudo, não me vejo nesse papel de divina providência a tentar mudar o mundo ou a pôr o mundo, não consigo ter solução para isso. Acho que se todos nós fizermos isto, o mundo é bastante melhor. E se tivesses acesso a esses mesmos recursos e pudesses fazer algo por ti que ainda não fizeste, o que é que farias? Algo por mim que eu ainda não fiz. Viajaria muito mais. Viajaria muito mais. Que países é que tu gostarias de conhecer? Tantos. Não conheço a maior parte deles. Até agora só viajei na Europa. Portanto, há muitos sítios que eu gostaria de conhecer. Mas qual é que te desperta mais curiosidade? Olha, para já, se calhar até começar por tirar algum tempo para conhecer melhor Portugal, que eu gosto muito do nosso país e conheço bastante bem, mas mesmo assim acho que ainda há muita coisa para descobrir. Mas, sei lá, gostava de ir aos Estados Unidos, gostava de ir ao Japão,
principalmente países que têm culturas que são muito diferentes da nossa, embora de facto hoje em dia a cultura seja global e os Estados Unidos é uma coisa que influencia-nos a todos nós, não é? Mas principalmente de maneiras, e depois também se calhar outro tipo de país em que é tudo muito mais rudimentar, muito mais primário, muito mais, mas se calhar poder chegar lá e perceber tipo, o que é realmente esse bom de viver numa Nova Iorque ou viver em Tóquio. Portanto, acho que se calhar é um daqueles países ou daquelas cidades que me atrairiam mais visitar, quanto mais não seja por essa experiência de teres a sensação de que tens tudo ali à mão, não é? Nós vivemos numa periferia, Portugal é um país periférico, a feira já é periférico também, não é? Portanto, para quem está habituado a esta existência, não é? Mesmo na própria Europa, nós temos a consciência que se nasces num país ou se vives num país da Europa Central, tens acesso a muito mais coisas que se tens aqui. Não é? Também gostava de perceber melhor como é que é essa coisa de repente, tipo, eu quero uma coisa, mas há 500 aqui ao lado, aqui na esquina ao lado tenho aqui 500 coisas dessas, é só escolher qual é que eu quero. Portanto, seria daqueles que eu teria mais curiosidade em visitar, mas pronto, isso seria uma das coisas que faria, seria de facto viajar e se calhar investiria um bocadinho mais em criar infraestruturas para nós podermos desenvolver melhor o nosso projeto, podermos produzir os nossos projetos e poder trabalhar com mais condições, com outra tranquilidade, não é? E também podemos divulgar e produzir melhor os nossos projetos, que é aquilo que fazemos com os recursos que temos. Qual foi o momento mais alto até aos dias 2 para ti? Mais alto? Ou a nível profissional ou não profissional? Até aos dias 2, porque esperemos bem que tenhas muito mais altos. Muito mais alto. Houve um espetáculo que nós fizemos em 2000, já não, que se chamava Persona, que foi o primeiro espetáculo de horror que nós fizemos. E que na altura nós ainda nem tínhamos nome, a companhia. Portanto, estávamos no início, quase. E foi nessa altura de transição que eu te falei que nós deixamos de fazer o festival e começamos a dedicar-nos mais. E na altura o Carlos Martins fez-nos uma proposta, porque então, sendo assim, em vez de eles dar um apoio para vocês produzirem um festival, que iria ser completamente mínimo comparado com Imaginários, dou-vos apoio, prefiro que vocês então façam uma proposta para uma peça para Imaginários. E eu na altura, com o Simão, pensamos, mas nós não fazemos teatro de rua, nunca fizemos teatro de rua, não é nosso know-how. Isso foi um desafio. E ele disse, pronto, é um desafio, vocês... Nós naquela batalha que eu disse há bocadinho, de facto, nós quando apanhamos um desafio que nos interessa não largamos, e resolvemos agarrar o desafio e temos naquela tipo, nunca fizemos, começamos a ver muito mais teatro de rua, andamos a pesquisar imenso e tal, e depois também é tal coisa, perceber o que é que nós vamos fazer, não é? Vamos fazer o que os outros já fazem ou vamos fazer qualquer coisa diferente? Então, na altura ele ligou-me a dizer, olha, vocês têm uma semana e meia para apresentar o projeto, e eu, você está maluco, o quê? Então, numa semana e meia tivemos que pegarem uma ideia, pegamos numa ideia até que tinha sido um sonho que eu tinha tido e que tinha escrito e depois peguei naquilo como ponto de partida, mas pronto, era uma coisa muito onírica, que tinha muitas imagens interessantes e acabamos por convidar também o Palmeiros, que é o escultor, para trabalhar connosco e que ele era nosso amigo e que fez a parte construiu a cenografia e ajudou-nos a criar a cenografia toda do espetáculo. E depois, quando olhávamos para os espetáculos, a maior parte deles queríamos ver, pelo menos imaginar-se, e na altura havia-se muita coisa com fogo, fogo de artifício e coisas assim, gente, nós não percebemos nada disso, ainda explodimos com aquilo tudo. E então resolvemos fazer uma coisa em que fomos procurar outros recursos. E o que nós resolvemos usar foi exatamente a água, que era uma coisa que nunca tínhamos visto usar em espetáculos de rua. E então lembro que foi assim uma coisa completamente colossal, não é? Para já, pronto, a primeira vez que fazemos um espetáculo, de repente é a abertura do Imaginários, portanto tinha que ser um espetáculo de grande formato. Depois, aquilo tipo, pronto, uma semana tivemos que apresentar o projeto, mas só para aí, os Imaginários eram em setembro, só para aí em julho é que nos vieram dizer, afinal querem fazer ou não? E nós, temos 3 meses. E nós, com tudo aquilo que já tínhamos imaginado, não sei se é possível, falo com o Palmeiras, e eles só dizem, para fazer agora tenho que mandar fechar uma serralharia, porque a estátua tinha uma tonelada, toda em aço. Portanto, a estátua principal, mais o resto todo. Portanto, e nós tivemos que pensar novamente no desafio, aceitamos ou não aceitamos, queremos fazer ou não queremos.
temos 2 meses para produzir isto. E era uma coisa completamente louca. E pronto, e aceitamos. E realmente o Paulo Neves mandou fechar uma serralharia, conseguiu fazer a estátua, mais 2 mais pequeninas, ainda nos ajudou a criar as outras estátuas, que eram todas de cenografia. Criamos uma cortina de água, isto através de um amigo nosso que é empreiteiro, arranjou-nos um mochileiro, que nos criou uma cortina de água toda artesanal, que tinha 12 metros. E era assim uma coisa louca, completamente uma cortina de água, para criar mesmo um efeito brutal. Criamos um sistema com, como se diz, com aqueles chafarizes, tipo aqueles sistemas que tu vês nas fontes, não é? Quando vais a Granada ou vais a vês aquelas, ou ao Taj Mahal, em que tudo isso fazia parte do espetáculo e foi assim uma coisa, uma loucura, e nós nem nos apercebemos como é que é isto. Quer dizer, pronto, depois quando paramos de pensar, mas isso surgiu tudo através de um sonho? Isto surgiu tudo porque, a partir da história do sonho e depois desenvolvemos para o espetáculo. E pronto, e quando demos conta, estávamos a apresentar o espetáculo, foi um espetáculo brutal, lindíssimo, muito bom, muito bom. Nunca mais o fizemos, porque não há orçamento para fazer o espetáculo daqueles outra vez. Claro que hoje também se o fizéssemos faríamos de uma maneira completamente diferente e com outro know-how e tudo isso, mas na altura foi uma coisa, uma loucura aceitar aquilo e foi uma loucura termos conseguido fazer, porque pronto, acho que durante 2 meses nós mal dormíamos. Trabalhávamos, construir as coisas, ensaiar, e conseguimos levar à cena e aquilo funcionou. E foi assim, tipo, conseguimos. Portanto, para mim foi um ponto alto, embora se calhar tenha sido o primeiro espetáculo de rua, e para mim foi se calhar mais importante, mais conseguimos. Portanto, se a gente consegue fazer aquilo sem experiência nenhuma teatro de rua, o que é que a gente não consegue fazer hoje, não é? Portanto, hoje estamos mais tranquilos. Como é que surge o nome Companhia Persona? O nome surge aí nesse espetáculo, precisamente, porque nós não tínhamos nome para a companhia. O espetáculo chamava-se Persona e tinha a ver com a máscara, porque Persona está ligada à máscara do teatro grego. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é propriamente a máscara, as pessoas pensam, Persona é a máscara, não é. Persona é o canal, é uma espécie de um canal que há dentro da máscara que amplificava a voz do ator. Porque antigamente os teatros eram feitos em anfiteatros ao ar livre e eles usavam aquelas máscaras para projetarem a voz, tinham uma espécie de um mini altifalante, tipo um mini funil interno na máscara. Mas ao mesmo tempo, para mim sempre teve esse significado, que é o lado, aquilo que faz, é o canal de comunicação entre aquilo que está dentro do artista e o público. Ou seja, portanto, Persona para mim é isso, é esse lado, o que vai de dentro para fora, esse canal de comunicação. E esse espetáculo, precisamente porque tinha a máscara do Paulo Neves, chamava-se Persona, uma homenagem ao cinema e ao teatro, e era mesmo precisamente uma reflexão sobre, era uma homenagem ao teatro, no fundo. E ele desenvolveu a ideia de tudo feito a partir das máscaras. Quando nos ligam para aí 15 dias antes a perguntar, então, e qual é o nome da companhia? Para pôr aqui no programa, e nós assim, realmente não temos nome. E ficou Persona, pronto, ficou Persona até hoje. Em que lado é que tu mais gostas de estar? Do lado público ou do lado do artista? O que é que tu consideras estar do lado do artista? Deste lado a representar para aquele lado, para o público. Ou seja, ou estar a ver, ou estar a ensinar bem. Gosto de estar a ensinar, gosto de estar... já não sou propriamente... Pronto, tenho alguns projetos em que eu vou participando ao vivo. Estou mais habituada a estar do lado de cá, do lado do público, não é? Estou no backstage e estou do lado do público, normalmente estou a ver o espetáculo todo e estou a dirigir e estou a pôr luz e vídeo e a dizer o que é para fazer, o que não é para fazer. Portanto, gosto mais de estar desse lado porque eu tenho uma visão muito, pronto, como sou muito... Visual. E não sou muito multidisciplinar, não é? Depois é preciso ter aquela visão do conjunto, não é? Quando se juntam as peças todas e perceber se aquilo está a funcionar ou não, se aquilo está a funcionar ou não está a funcionar, e às vezes é tipo, isto é como cozinhar, às vezes é preciso pôr um bocadinho mais de sal ou mexer um bocadinho mais ali, e portanto gosto de estar desse lado, de poder fazer esse papel que eu acho que é o que eu faço melhor, não é? Como performer, não tenho assim, já tive, enquanto dancei e também fiz música durante muito tempo, estudei música, mas não é assim uma coisa que eu neste momento faço a questão de estar em cima do palco, não. Gosto mais de estar a dirigir, gosto mais de estar... Embora não é propriamente estar no público a assistir, mas gosto mais de estar do lado de fora do palco e estar... Mas estou
inserida em tudo aquilo mesmo, obviamente, e estou a trabalhar como artista. Para finalizar este 1080 segundos, vou deixar duas últimas questões à Lígia. Uma tem a ver com, há bocado falaste nos ingredientes como cozinhar, existem ingredientes para o sucesso? Se houvesse, eu também gostava de ser igual. Não estou com isto a dizer que nós somos pessoas mal sucedidas, mas pronto, há muitas coisas que a gente acha que às vezes podia ter mais sucesso e não tem, e às vezes é mesmo por desconhecimento nosso, mas se realmente houver uma forma para o sucesso, eu também gostava de saber. Não há, acho que não há. Acho que bom senso e ousadia ao mesmo tempo, ou seja, nunca podemos deixar de ousar e de desejar mais e ter ambição, mas ao mesmo tempo também temos de ter bom senso e olhar à volta e perceber quais são os recursos que temos, onde é que estamos inseridos, qual é o contexto em que estamos, para quem é que aquilo se dirige. Portanto, tudo isso aí são coisas determinantes para o sucesso. Agora, é evidente que às vezes, por exemplo, somos muito melhores sucedidos em determinadas áreas da nossa vida do que outras. E até as pessoas às vezes perguntam, mas então tens tanto sucesso nisso, como é que nisto és mão nova? Acho que não há uma fórmula nisso, os ingredientes. Sim, eu digo isto porquê? Porque muitas vezes nós somos uns eternos insatisfeitos. E quando eu digo nós, estamos a falar de pessoas porque muitas vezes lançamos um determinado objetivo, chegamos a esse objetivo e depois automaticamente queremos outra coisa, porque aquilo não nos satisfez e automaticamente queremos algo novo. E isso vem ao encontro do que tu dizes do insucesso ou do sucesso. É bom porque faz-nos crescer, faz-nos atingir novos objetivos. E a minha segunda questão tem a ver... Deixa-me só acrescentar uma coisa que tu falaste e agora achei que até era interessante. É assim, há dois tipos de sucesso. Uma coisa em que tu tens uma vida de sucesso ou tens uma carreira de sucesso. Portanto, quando falamos de sucesso ao longo do tempo é uma coisa. E essa aí eu não te sei explicar qual... Como te disse, a vida é feita de sucesso e sucesso. Enquanto artista, de facto, o sucesso é uma coisa muito efêmera, não é? Porque tu fazes o espetáculo, tens aquele momento das palmas e é um momento que todos nós gozamos com todo o prazer quando acontece, porque é a melhor recompensa, não é? O lado mais, independentemente de se nos pagaram pouco ou nada, ou muito, ou até, não é? O mais importante é isso, é de facto perceber que as pessoas gostaram e esse momento é muito gratificante. Mas sabemos que no dia a seguir acordamos e começa tudo outra vez. Ou seja, tanto, temos de ter essa consciência de que o sucesso é uma coisa muito efêmera, não é? Às vezes é só um momento, outras vezes é uma determinada época na vida em que temos mais sucesso em determinados projetos, mas depois há outras alturas em que temos que andar ali a escavar e à procura, não é? Mas é uma coisa sempre muito efêmera o sucesso. Sim, e até porque ele acaba por ser muito relativo para cada pessoa. E a segunda questão tem a ver quais seriam as dicas que tu deixavas às pessoas que pensam seguir a tua área. Ou seja, miúdos que hoje em dia estejam com os seus 17, 18, 20 anos e estão a pensar seguir esta área, quais seriam as dicas que tu lhes davas? Quais seriam as dicas? Pois é difícil dar dicas, assim, não... Principalmente tu que já tens alguma experiência para pessoas que não têm experiência nenhuma. Acima de tudo, a primeira dica é que é fundamental, estudem, isso é importante. Hoje em dia, se calhar, eu sou muito mais autodidata, ou seja, fui estudando várias coisas ao longo da minha vida, mas daquilo que eu faço sou muito mais autodidata porque tive que o ser, tive que aprender a fazer isto e aquilo e aquilo e aquilo outro, porque precisava e não tinha onde ir buscar, e, portanto, e valorizo muito também o lado autodidata das pessoas e conheço excelentes profissionais que são autodidatas, aliás, top, alguns deles de tudo. Mas hoje em dia há muita formação, há muito boa formação, isso é o primeiro conceito que eu dou a estudar, não é? Mas, acima de tudo, que não pensem que um curso faz uma carreira ou que um curso faz uma profissão, ou seja, é muito importante as pessoas terem experiência, acho que é muito importante eles, se quiserem estar na área artística, mesmo enquanto estudam ou mesmo antes de estudarem, participarem em projetos artísticos, assistirem, irem ver, começarem a perceber o que é realmente falarem com artistas de cada uma das suas áreas e de outras áreas diferentes, para perceberem realmente como é que é este universo, porque isto não é fácil e não é uma coisa que eu aconselho a toda a gente, olha, vai para a artista, que isso é maravilha. Não, de facto, precisamente por ser tão difícil, exige que realmente as pessoas estejam ou bem preparadas, porque senão pode ser uma desilusão muito grande, ou pode ser, não é? Ou estejam bem preparadas e a boa preparação passa pela formação, mas também pelo lado de humanamente e psicologicamente estarem preparados para trabalhar com isto. E que aprendam acima de tudo com os outros artistas, sejam humildes.
sejam humildes, porque é muito importante. Às vezes o pessoal, quando é novo, sai da escola a pensar que já é o maior e que já sabe tudo, mas não, aí é que está a começar a aprender, não é? Porque uma coisa é a formação, é um mínimo de referências que nós temos, de ferramentas que nós temos para chegar às coisas, mas depois é que vamos aprender tudo. E o aprender é experimentar, é fazendo, é fazer. E que não fiquem em casa, porque às vezes entre estar em casa sem fazer nada, não arranjo isto, pá, nem que seja voluntariamente, vão fazer, porque ao fazer estão a aprender. E, portanto, estão a fazer contacto, estão a descobrir outras pessoas, outras áreas, outras companhias, outros artistas, e as coisas, umas puxam as outras. E às vezes eu vejo miúdos que saem da escola e tipo, agora não arranjo nada, tenho um curso, está a vida. Não é? Mesmo que seja uma coisa um bocadinho diferente do que estavas a sonhar, vai fazer a experiência, não é? Ou seja, acaba por ter que ser uma superação constante e uma força mental muito grande. Mas é preciso esse endurance, não é? Porque senão não se resiste neste tipo de áreas, acho eu, em todas as áreas. Hoje em dia é tudo tão competitivo e tão exigente, não é? Pronto, eu estou a dizer isto, mas realmente seria justo. Há áreas em que as coisas são extremamente competitivas e é muito difícil, não é? As pessoas têm que estar todos os dias a provar alguma coisa e provarem que são bons e começam a estar ali naquele lugar e não é? E de repente olham para o lado e já há aí 50 pessoas que querem do teu lugar, não é? Portanto, hoje em dia não é fácil para ninguém, acho que vivemos em tempos exigentes e, portanto, ter essa preparação E é um ritmo muito mais elevado. Um ritmo mais elevado e essa preparação de aprender com os insucessos, ou seja, não nos deixarmos desmoralizar e fazer, continuar a fazer, porque vamos passar por tanta coisa dessa na vida ainda. Foram 1080 segundos com a Lígia. Se quiserem colocar alguma questão à Lígia, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail à Lígia e será ela a própria a responder às vossas questões. A ti, Lígia, só te quero agradecer por estes 1080 segundos. E eu agradecer pela oportunidade de conversar. A vocês, gostaria que comentassem, partilhassem e dessem feedback sobre o vídeo, porque quando o estão a fazer, automaticamente estão a dar sinais positivos aos canais de distribuição. Sinais esses que outras pessoas devem ter acesso a estes conteúdos e automaticamente os canais de distribuição abrem-se e espalham muito mais rapidamente estes conteúdos. Se não quiser perder nenhum destes vídeos, é muito simples, ou o da Lígia ou os próximos, é muito simples, basta ir a www.1080segundos.com, subscrever o canal, ou seja, a nossa newsletter, e automaticamente quando este vídeo sair ou os próximos, chegarão à sua caixa de correio sem se perder. Ou seja, completamente diferente das redes sociais, em que depois muitas vezes temos que andar a filtrar e a propor. De maneira mais fácil, muito simples, www.1080segundos.com, subscrever com a newsletter e receberá este vídeo e muitos outros no seu correio eletrónico. Obrigado, até o próximo 1080 segundos com um convidado. E obrigado uma vez mais.